Mas a questão é, Adão e Eva, quando eles comeram o fruto e pecaram contra Deus, Deus já sabia antecipadamente que escolha eles teriam feito? E se Deus sabia? Deus permitiu que eles escolhessem desobedecê-lo, não intervindo na sua escolha, ou foi o próprio Deus que já tinha predeterminado em seus planos que eles desobedeceriam? E se foi o próprio Deus de Israel que decretou a queda do homem, com que objetivo? Bem, segundo a Bíblia, Deus possui atributos como onipotência, onisciência e onipresença. A onipotência de Deus faz dele todo-poderoso e, por assim ser, nada, absolutamente nada, pode acontecer que não seja a sua vontade, pois tudo que acontece, desde um terremoto até a morte de um mosquito, foi decretado por ele. Caso contrário, ele não seria todo-poderoso. Sendo assim, a queda do homem não pegou Deus de surpresa. Não só Deus permitiu, mas foi predeterminada, ou seja, foi decretada por Deus desde a eternidade. A omnisciência ou presciência de Deus faz com que ele conheça o passado, o presente e o futuro. E este atributo faz com que para ele não existem barreiras temporais. Ele vê ao mesmo tempo o passado, o presente e o futuro. Logo, Deus sabia que o homem comeria da árvore ou do fruto da árvore proibida e cometeria o pecado. A omnipresença de Deus faz com que ele esteja em todos os lugares ao mesmo tempo. Logo, Deus não estava ausente quando Adão e Eva pecaram. Deus assistiu de perto à queda do homem. Se não fosse a sua vontade, Deus poderia muito bem não apenas impedir que Adão e Eva comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas Adão e Eva poderiam nunca ter nem pensado mesmo em desobedecer a Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim não foi acidental. Não tinha outra função senão ser um instrumento para a queda do homem. Os atributos divinos, a saber, onipotência, omnisciência e omnipresença, faz com que ninguém, absolutamente ninguém, tenha livre-arbítrio. O que seria livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade que o homem teria, não é que o homem tem, é a capacidade que o homem teria de fazer escolhas sem alguma, diria assim, ou seja, sem alguma intervenção de agentes externos ou internos. O facto de Deus conhecer e decretar desde a eternidade cada detalhe da vida dos homens, suas escolhas, tanto dos homens do passado, do presente e do futuro, faz com que os homens não tenham livre-arbítrio. Fazendo uma boa exegese e hermenêutica acerca da história de Faraó, conclui-se que aquilo a que chamamos livre-arbítrio é uma ilusão de que estamos no controle enquanto estamos a cumprir papéis predeterminados por Deus. Na história de libertação dos israelitas, por exemplo, Deus advertiu Moisés que apesar dos sinais e maravilhas que tu mostrares, Faraó não vai deixar o povo de Israel sair, pois, diz Deus, endurecerei o coração de Faraó e ele não deixará o povo de Israel sair do Egito, até que eu jogue toda a minha ira em forma de pragas sobre ele. E ele apenas deixará o povo sair quando eu lançar a 10ª e última praga que matará todos os primogênitos, inclusive o primogênito e herdeiro de Faraó. Enquanto Faraó achava que estava no controle das suas ações, que ele tinha livre-arbítrio ao negar a saída dos israelitas, na verdade, ele era apenas uma marionete de Deus, um personagem cumprindo o seu papel. Não tinha como ser diferente porque, segundo a Bíblia, nenhum homem resiste à vontade de Deus. Veja só o que Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 11 e seguintes. O texto começa a falar da predestinação dos gêmeos Jacó e Esaú, filhos de Isaac e Rebeca. O texto começa assim, versículo 11. Pois, não tendo gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Vê, meu amado, que Paulo, sem papas na língua, nem vergonha de expor o caráter de Deus, disse que os gênios ainda não tinham nascido, nem tinham ainda praticado bem ou mal, mas Deus já havia predeterminado que o maior, ou seja, que o maior servirá o menor. Dando conta do caráter perverso e injusto de Deus, Paulo ainda continua no 14 fazendo uma pergunta retórica. E a pergunta é a seguinte, versículo 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus?
De modo nenhum. Quer dizer, Paulo disse que não há injustiça da parte de Deus e justifica usando falácias no 15. Paulo diz que não, isso não é injusto e justifica da seguinte forma. Porque diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Quer dizer, Deus disse a Moisés que ele é livre e tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia e terá compaixão de quem ele quiser ter compaixão. E Paulo ainda continua, 16, assim pois, isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que usa de sua misericórdia. Pois, diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que seja anunciado o meu nome em toda a terra. Portanto, terei misericórdia de quem eu quiser e endurecerei quem eu quiser. Quer dizer, o próprio Deus a endureceu o coração. O próprio Deus a dizer que ele mesmo é que levantou o Faraó apenas para gabar-se, para mostrar o seu poder e para que o nome dele fosse anunciado em toda a terra. Que megalomania, hein? Paulo continua com as suas perguntas retóricas. Dir-me-ás então, por que ele se queixa ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Esta é uma pergunta muito lógica. Quer dizer, Paulo diz, por que Deus ainda se queixa do comportamento dos homens? Se ele é que decreta, se eu não tenho livre-arbítrio e é Deus que determina tudo o que eu faço, por que o próprio Deus ainda se queixa e ainda ameaça as pessoas com o inferno? Se tanto faço mal ou faço bem, é o cumprimento de um decreto divino. E a esta pergunta Paulo responde no 20 dizendo, mas homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro vaso para uso desonroso? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Em suma, Paulo disse que o homem não tem nada que questionar isso, porque para Deus o homem é como um vaso e ele é o oleiro, por isso tem todo o direito de fazer vasos para a honra e vasos para a desonra. E Deus preparou vasos, ou seja, pessoas para mostrar a sua ira, pois ele é iracundo, conforme já tenho dito em todos os vídeos aqui, e pessoas para dar a conhecer o seu poder e a sua glória, pois ele é megalomaníaco. E tanto os vasos para a glória, assim como os vasos para a perdição, preparou de antemão. Ou seja, Deus já decretou antes mesmo que essas pessoas tivessem sequer nascido. Já decretou que esta pessoa seria um vaso para a honra ou um vaso para a desonra, desde o princípio, desde a eternidade. Para Deus ser Deus, é necessário que o homem não tenha livre-arbítrio, pois é Deus quem escreve a história, e não a história fora de Deus. Caso contrário, Deus seria apenas um telespectador.